Não havia planos maiores para Ereche, mas Nilud já resolvera que não a destruiria. O povo amedrontado de Ereche não opôs resistência. Assim que se estabeleceram, os conquistadores exigiram alimentos e bebidas, no que foram prontamente atendidos. Naquela noite, Nilud reuniu-se com seus amigos e discutiram a situação. Seria a mais importante reunião que aquele grupo jamais teria. Se optassem por um determinado caminho, tornar-se-iam bandidos que a história faria questão de esquecer. Mas se tomassem a decisão correta, instituiriam o mais importante passo para civilizar a Terra. Mesanipada tinha uma ideia mais nítida do poder que estavam adquirindo, por isso, foi um dos primeiros a definir um plano de ação. Temos que demonstrar grandeza junto ao povo de Ereche. Matamos seus homens num combate legítimo, mas não devemos abusar de suas casas e mulheres, pois senão até os velhos irão se revoltar contra nós. Todos os membros do grupo concordaram. A maioria conhecia Ereche desde pequeno e gostava do lugar e das pessoas. Nilud falou, enquanto degustava um pernil de carneiro. Mesanipada tem razão. Devemos preservar Ereche, mas nossas conquistas devem se espalhar. Não desejo voltar para minha vida anterior. Precisamos obter mais alimentos, bebidas, mulheres e tudo mais que aparecer no caminho. Ereche é a maior cidade que conhecemos, mas devem existir outras que desconhecemos e que podem nos oferecer oportunidades semelhantes. Nilud complementou, fazendo um trejeito com a cabeça, como se estivesse insatisfeito consigo mesmo. Concordo que não devemos mais saquear as cidades de Sumer. Nossa atitude em Kubab foi errada e trouxe-nos a peixe de assassinos. Não devemos repetir a mesma coisa aqui em Ereche. Para estendermos nossas conquistas, é preciso ampliar as nossas forças. Iremos precisar de mais homens, armas, comida, tecidos, abrigo e muitas outras coisas. Precisamos de um lugar que nos sirva de acampamento definitivo, disse, interrompendo, Urgar. Urgar está certo. Por que não usarmos Ereche? Perguntou Mesanipada. É uma cidade razoavelmente grande e poderá nos sustentar. Gosto da ideia de ficar em Ereche, por enquanto. Mas aqui é um campo aberto e não há como nos defender num caso de um ataque externo, falou Urgar, como sempre, preocupado com assuntos militares. Mas, Urgar, onde é que existe abrigo neste vale? Tudo aqui é plano, retrucou Mesanipada. O líder ficara escutando a conversa e se pronunciou. Ereche deve ser nossa base, pois conhecemos o terreno, e as aldeias em volta poderão nos dar apoio, já que nossas tropas são destes lugares. Para proteger nossa base, precisamos construir um forte. Um lugar onde possamos nos abrigar. Um forte é pouco, disse Urgar, com sua voz grave. O que precisamos é fortificar a cidade toda. Isso é impossível! Exclamou Mesanipada. Claro que não. Basta construir um muro em torno da cidade, disse Urgar. Um muro? Em torno da cidade? Perguntou Mesanipada, assustado com o enorme trabalho que deveria ser encetado. Antazurra, que escutava a conversa desde o início, exclamou, como se subitamente tivesse tido uma ideia luminosa. Um muro, não. Uma muralha. Todos os presentes voltaram-se para ele. O que é uma muralha? Perguntou a Kurgal. Sim, é isso mesmo. Uma muralha. Um muro alto, largo, onde os defensores possam subir para tirar flechas e lanças sobre os atacantes, respondeu Antazurra, fazendo gestos para demonstrar algo que ninguém conhecia e que lhe passara como um relâmpago pela mente. Houve um certo burburinho na assistência, mas logo a voz do chefe militar se fez presente. A ideia de Antazurra é muito boa, concordou Urgar. Precisamos de uma muralha rodeando toda a cidade para nos proteger de atacantes. Todos meneavam a cabeça em sinal de assentimento. Niu também assentiu e complementou a ideia. Sim, a ideia de Antazurra é muito feliz. No entanto, precisamos ser práticos. Para construir uma muralha em torno de Ereche, precisaremos de muitos homens,
tijolos e comida em quantidades enormes e, principalmente, de muita motivação. Sem isso, teremos que obrigá-los a trabalhar e, desse modo, não nos resta opção a não ser usar a força. Se tivermos que usar a violência, tenho minhas dúvidas se isso irá funcionar. A Kurgal, amigo de Mesanipada, tímido e franzino, que sempre estava perto dos líderes e participara das conversas, interrompeu, como se tomado de súbito fervor. Com uma voz diferente da sua, falou fortemente: usem o terror sem usar a força. O grande Deus Anu, Senhor dos céus, que nos protege, deve ser glorificado. Levantem para ele um grande templo. Não há quem não queira trabalhar na sua construção, pois isso irá trazer boa sorte a todos. Para proteger o templo, será necessário fazer-se uma muralha, que envolverá não só a casa do grande Deus, como também toda a cidade. Deste modo, usando o medo do Deus Anu, vocês conseguirão o que desejarem do povo. Os presentes estavam surpresos com a voz forte e a postura de Akurgal, pois isto não lhe era comum. De um rapazola simples e humilde, levemente afeminado, transformara-se num homem tonitruante, de voz cava e impositiva. Nirud sentiu que havia algo a mais do que simplesmente um homem ali presente. Havia um Deus falando, mesmo que ele não acreditasse em deuses e demônios. A ideia era ótima. Aquele povo simples e temeroso faria qualquer coisa para, nem tanto agradar aos deuses, mas, principalmente, não irritá-los. Os sumérios acreditavam em deuses com características humanas. Logo, um grande deus precisa de uma grande casa, com alimentação farta e muitos servos. No outro dia, Nilde convocou o conselho da cidade, os habitantes e seus soldados, e mandou trazer os prisioneiros. Os conselheiros apareceram muito desconfiados e certos de que seriam mortos. Nilde reuniu-os no espaço aberto que era usado como mercado ao ar livre e dirigiu-lhes a palavra. Amigos de Eresh, grande é o poder do Deus Anu. Foi ele que me deu a vitória sobre os guerreiros de Eresh, numa batalha onde não perdi nenhum soldado, e vocês perderam todos. Nilde estava localizado no centro da praça, sobre uma pequena elevação. Ao falar, levantava as mãos para o alto em gestos largos, denotando poder e majestade. O grande e insuperável Anu, Deus dos deuses, incumbiu-me de uma missão sagrada. Os presentes olhavam-no fixamente. Anu era um deus conhecido dos sumérios, mas não era o mais importante, naquela época. Eresh adorava Inanna, mas Anu também tinha seus devotos entre os habitantes da aldeia. Anu escolheu Eresh como sua casa, seu lar e jurou proteger esta cidade contra os invasores que nos atacarem. Ele, com seu poder invencível, destruirá todos os inimigos de Eresh, dando a esta cidade primazia sobre as demais da região. Os mais velhos, eminentemente tradicionais, não estavam muito empolgados com a ideia. Durante anos viveram suas vidas monotonamente e achavam que nada mudaria no decorrer dos anos. Não viam vantagens especiais em serem protegidos por Anu ou por outros deuses, pois estes viviam brigando entre si e, quando se enfureciam, eram os homens que pagavam a amarga conta. Um grupo de jovens que regulava com a idade de Nilde e alguns até mais jovens, recém-saídos da puberdade, acharam o plano do predomínio de Eresh, da proteção de Anu e de mudanças, uma excelente ideia. Todos esses jovens tinham uma característica comum: eram inteligentes e angustiados. Em muitos, o olhar demonstrava uma crueldade e uma frieza que chegava a assustar. Eles começaram a demonstrar um profundo interesse pelas palavras de Nilde. Anu deseja um exagio, uma casa de alta cabeça. E eu, seu lugar, prometi dar-lhe este zigurat, edifício elevado. Os que trabalharem nesta construção serão recompensados pelo grande Anu, e os que não desejarem, serão amaldiçoados. Nesse instante, já possuído por suas próprias palavras, extremamente empolgado, bradou: quem deseja construir o grande Etemenanque, casa do fundamento do céu e da terra?
Os seus soldados, assim como os mais jovens, gritaram uníssonos que tudo fariam para agradar ao grande deus Anu. Os mais velhos estavam calados e assim ficaram. Não estavam alegres com as mudanças. Uma grande aldeia sempre atraía desgraças, e suas vidas pacatas não seriam nunca mais as mesmas. Nilu virou-se para os prisioneiros e lhes disse: o grande Anu é misericordioso. Não deseja sangue inocente. Serão liberados desde que jurem eterna devoção e obediência a Anu e a Niud, seu lugar. Caso contrário, serão devorados pelo fogo que acenderemos para honrar o nosso grande Deus. Decidam-se agora. Jurem pelo poderoso Anu. Sob tais condições, todos os prisioneiros juraram obedecer ao grande Deus Anu e foram libertados. O gesto de misericórdia de Niud foi muito bem recebido pelos conselheiros. Eles imaginavam que todos seriam postos à morte e tiveram a surpresa de ver a misericórdia funcionando onde só esperavam ódio e destruição. Os meses que se seguiram foram de atividades febris. Ninguém tinha construído nada tão grande. Niud foi apresentado a um jovem, Urnance, que havia tido a ideia de um grande templo e desenhara toscamente na areia para que todos pudessem ver. Era um edifício alto, que ficava sobre uma grande base que teria 15 metros de altura, alcançável por ampla escadaria, quadrada, com 35 metros de largura. Iniciando-se sobre essa base, seria construída uma escadaria toda em volta que permitiria que se pudesse ter acesso ao prédio. As escadarias teriam 12 metros. Quando finalmente as escadarias terminassem, começaria, então, um prédio de 20 metros de altura, cercado de colunas altas, e mais escadarias para dar acesso ao interior. O prédio superior seria um grande cúbio de 20 metros, encimado por um telhado de 2 águas, cobertas com telhas superpostas. A edificação era perfeita para todos os propósitos. Em volta do prédio principal, seria construída uma série de edificações onde seriam concentrados celeiros, escritórios para controlar o recolhimento dos grãos, cozinhas, habitações para sacerdotes e soldados e um almoxarifado de armas. Uma grande forja seria construída no local, possibilitando que a fabricação de armas e outros utensílios fosse exclusividade do templo. O edifício era bastante alto para que se pudesse olhar toda a planície e, por isso, seria um bom posto de observação militar. E por último, finalmente, a edificação também seria a casa do deus Anu, que deveria ser homenageado de tempos em tempos. Urnance modificou a forma das casas de Erech. Ao invés da tradicional casa arredondada, estabeleceu casas quadradas, com pé direito mais alto, um pátio interno, um telhado feito de madeira atravessada, coberta ou não com argamassa. Em breve, essa forma iria se espalhar por toda a Suméria e os países vizinhos, substituindo as casas arredondadas, típicas das primeiras civilizações. Niud instituiu Mezanipada como seu Turtanu, ou seja, o segundo em comando. Seria o responsável pela construção do zicurate e da grande muralha que cercaria a cidade. Enquanto isso, Urgar iria recrutar mais homens. Era plano do chefe fazer 3 excursões guerreiras. Uma seria dirigida ao leste para atacar o Elon, nas montanhas Zagros. A outra seria dirigida ao norte para atacar a tribo primitiva dos acadianos que, de vez em quando, gostavam de fazer incursões guerreiras nas terras de Sumer, e, finalmente, a última seria contra a tribos caldeias, que perturbavam um pouco, a sudoeste. Para tal, imaginou um exército de 3.000 homens. Urgar partiu com 50 soldados para correr às aldeias vizinhas e trazer homens que estivessem dispostos a participar do novo exército e da construção de Erech. Urgar passou a ser recebido nas aldeias pelos jovens com grande entusiasmo, e com desconfiança pelos velhos. Na pequena aldeia de Ur, um dos homens gritou para Urgar que aquilo não passava de um exército de crianças, lideradas por uma outra criança. Ele batia com a mão no próprio peito, dizendo se chamarem Temena,
sendo o mais forte guerreiro de Urgar chamou para um combate singular e demonstrou sua enorme força ao duelar com seu oponente. Lutou sem armas, como convinha a um combate singular da época e, antes que o seu oponente tivesse a oportunidade de reagir, Urgar derrubou e o envolveu com um amplexo mortal. O homem, aprisionado no chão pelos braços e pernas do atacante, sentiu quando as mãos de Urgar procuraram sua garganta. Debateu-se para fugir do forte aperto das mãos, até que, sem ar, começou a estrebuchar. Essa era a sensação que mais agradava a Urgar, a ponto de sentir forte excitação. Enquanto a vida se esvaía lentamente do homem, Urgar gozou como nunca tinha gozado com mulher nenhuma. O infeliz morreu nas suas mãos e sua tropa gritava de satisfação pela vitória de seu chefe. Urgar levantou-se com seu saiote sujo, enquanto o homem morto tinha surinado de medo e dor. Daquele momento em diante, o recrutamento da tropa nas aldeias em torno de Erech foi se processando de forma mais rápida do que se podia imaginar. Isso acabou gerando outros tipos de problemas. Entre eles, o mais premente era o fato de que era preciso alimentar uma pequena multidão de operários, soldados e chefes, que não estavam cultivando os campos. Logo, foi necessário que cada aldeia cedesse parte de suas colheitas para Erech. Isso não foi muito bem aceito e, não desejando se indispor com a população, Nirud mandou que todo alimento dado fosse contabilizado, porque seria devolvido futuramente. Para tanto, foi necessário pensar-se em alguma forma de registro escrito. Mesanipada, que era um homem extremamente metódico, teve a intuição de desenhar uma figura para cada tipo de grão e, ao lado, colocar um risco para determinar quantos sacos estavam sendo entregues. Mesanipada ensinou esse método a vários dos seus subalternos, que, por sua vez, desenvolveram outros sinais, de acordo com a necessidade. Finalmente, após alguns meses, os sumérios tinham desenvolvido a primeira escrita do mundo. Os escribas começaram a escrever em suas tabuinhas de argila tudo que entrava na casa grande de Erech. As aldeias cediam, relutantemente, os grãos, os legumes e o sésamo, de onde se extraía óleo. Tinham receio de que uma recusa fosse interpretada como uma ofensa, cujo castigo poderia ser não só a maldição do deus Anu, mas, principalmente, a crueldade de Nirud. Novos fatos foram acontecendo em Catadupas. Um dos jovens, filho de um ceramista, aproveitara uma plataforma redonda de fazer cerâmica do pai e montara duas rodas, ligadas por uma barra fixa, que girava dentro de dois suportes que estavam presos a uma pequena plataforma. Ele desenvolvera este artefato alguns anos antes, enquanto ajudava o pai a fazer cerâmica. Sua função era de ir até perto do pântano e buscar barro para que o pai trabalhasse e fizesse potes, jarras, panelas e os outros artefatos simples. No início, o rapazinho ia buscar barro e trazia num pote grande, mas o esforço e o pouco que trazia, aborrecia-o enormemente. Ficara imaginando um método para trazer o barro sem tanto esforço. Não passava de um adolescente de 13 anos e aquela atividade fatigante o deixava irritado e de mau humor. Numa manhã chuvosa, que não era própria para trabalhar o barro, pois o ambiente ficava excessivamente úmido, o pai lhe ordenou que lavasse a sua roda debaixo da chuva para que pudesse ficar mais limpa e menos cheia de pedaços de barro seco. O garoto, irritado, pegou a roda, levantou-a de sua bancada, onde o pai rodava manualmente sobre um eixo fixo, e a jogou na chuva. A roda bateu em pé no chão e rolou por alguns metros. O garoto olhou para aquilo e seu semblante se iluminou, como se ele se lembrasse de algo de que sempre soubera, mas que estava enterrado fundo em seu íntimo. Lavou a roda com redobrado prazer e a colocou de novo no lugar. Depois, saiu no meio da chuva para fazer duas rodas idênticas. Trabalhou por 5 dias, nas suas horas de folga, e fez duas rodas, colocou-as numa barra que as ligava e, finalmente, 10 dias depois, ele fazia a primeira carroça que a terra tinha visto.
Daquele dia em diante, ele aprimorou sua invenção. Desenvolveu uma carroça puxada por um boi, com uma plataforma maior. Depois colocou laterais na carroça, para que o barro molhado não caísse. Com o tempo, desenvolveu um sistema ainda mais sofisticado. Nessa época, já contava com 19 anos, vivendo numa aldeia distante de Churupaque, mas razoavelmente perto de Erechim. Sua nova invenção contava com 4 rodas, puxadas por 2 bois onagros, sendo que as rodas da frente podiam se mover de um lado para outro de forma a facilitar as curvas. Quando Urgar começou a recrutar novos soldados e trabalhadores, nosso pequeno inventor, de nome Anatum, trouxe sua carroça, cheia de víveres e cerâmicas, abandonando a casa paterna definitivamente. Urgar, quando viu a carroça, ficou admirado, e logo levou a ideia e seu inventor para apreciação geral. Durante mais de 5 anos, o inventor e Anatum passearam sua invenção pela aldeia, tendo sido ridicularizado e criticado por todos os seus colegas aldeões, com exceção de alguns poucos amigos, que pediram que fizesse algumas carroças similares. Esses amigos acompanharam Nereche, com 5 carroças cheias de víveres, muitos roubados dos próprios pais. Niru exultou quando viu as carroças, vislumbrando logo as suas diversas aplicações. Uma carroça era capaz de carregar 3 vezes mais peso do que um burrico de carga. Em uma carroça grande poderiam se locomover 6 homens sentados. Urgar logo reconheceu que poderia se transformar numa arma de guerra. Mesanipada percebeu que serviria para carregar os tijolos, cozidos nos fornos de caroços de tâmara, que seriam utilizados nas construções do templo e da muralha. Um segundo fato surgiu e veio acelerar o processo revolucionário da Suméria. Aga, que tinha sido muito útil em desenvolver espadas de bronze, desenvolvera um instrumento de enorme utilidade. Remontando ao tempo de sua adolescência, Aga fora obrigado a trabalhar no campo de seu pai. A forja era um negócio esporádico, dependendo de pedidos da freguesia que nem sempre tinha grãos para trocar por ferramentas muito caras. Dependiam também de matérias-primas que eram trazidas de longe por caravanas que vinham em intervalos irregulares. Desse modo, Aga, junto com seus irmãos mais velhos, tinha que trabalhar a terra seca e dura do pai. A terra, naquela época, era trabalhada com enxadas simples, eventualmente picaretas de osso e um arado extremamente tosco. Tomava-se um pedaço de tronco de árvore, já tão raro em Sumer, e, enquanto um homem puxava, por meio de cordas, o instrumento, o outro enfiava a ponta do tronco na terra, rasgando um sulco superficial. Aga abominava essa atividade. Quando era colocado para puxar, o esforço exauria e seu mau humor logo eclodia. Por outro lado, quando tinha que colocar o tronco no sulco e abrir novas esteiras, seu rumo se perdia e os sulcos ficavam enviesados, invadindo os sulcos vizinhos. Seus irmãos o detestavam, já que Aga lhes era inútil nessa tarefa, além de reclamar incessantemente. Aga não era de esmorecer diante de um obstáculo. Não era só um esforço físico que o irritava, mas também a morosidade da operação. Ficou imaginando como desenvolver algo mais produtivo. Inicialmente, pensou em puxar o tosco arado com um boi e tentou amarrar uma corda no animal. A corda logo machucou o infeliz que começou a sangrar. Desistiu do mecanismo e, algum tempo depois, voltou com uma canga feita de madeira a ser colocada sobre o pescoço do animal. Funcionou a contento, mas ele procurou aperfeiçoar o sistema, colocando 2 bois ao invés de um. Além de conseguir melhor equilíbrio na tração, conseguiu uma duplicação de força de trabalho. Mas, ao fazer a canga, que se ligava ao tronco por correias, tornou-se difícil tracioná-lo. O tronco saía de prumo e o trabalho se perdia. Aga não desistiu e partiu para uma outra forma de arado. Quebrou a cabeça durante alguns dias até que lhe veio a ideia de substituir o tronco por algo mais sólido. Usando a forja de seu pai,
Fez um modelo de arado que misturava uma parte de madeira e outra de cobre. O primeiro exemplar não funcionou, a ponta de cobre não estava solidamente presa à madeira, e soltou-se sobre os risos e galhofas de seus irmãos. Fez uma segunda peça, mas era pesada demais e, mesmo que o boi puxasse com facilidade, ninguém conseguiria segurar e guiar durante muito tempo. Finalmente, acertou o peso e as amarrações e logrou fazer o primeiro arado de cobre do mundo. Mais tarde, substituiria o cobre pelo bronze, obtendo efeitos ainda melhores. Quando Aga juntou-se ao grupo formado por Nimrod, teve a oportunidade de lhe mostrar o arado. O jovem líder, que tinha conhecimento de lavoura, logo entendeu que aquele instrumento era uma maravilha. A carroça de Anatun e o arado de Aga poderiam tornar-se instrumentos valiosos para aumentar a produção agrícola, já que Nimrod estava particularmente preocupado com esse aspecto da questão. Ele sabia que existiam mais de 3.000 homens trabalhando em Ereche, precisando ser alimentados e vestidos, além de terem necessidade de habitação decente. Sem isso, em breve, ele perderia sua equipe de trabalhadores, pois resolvera, temerariamente, começar a construção do templo e da muralha simultaneamente, e o esforço e os recursos para tais obras eram muito grandes. Ur-Namsê, o arquiteto e construtor, tinha o domínio completo sobre todas as construções. Era um trabalho estafante que, exigindo deslocamentos permanentes entre o local da construção do templo e da muralha, obrigava-o a desenvolver estimativas completas de logística, número de tijolos, pessoas, betume para juntar os tijolos, refeições e assim por diante. O genial arquiteto era um homem extremamente destemperado. Tinha acessos de fúria, quando era contrariado ou desobedecido. Surrava impiedosamente os operários e não tinha o menor tino organizacional. Mesanipada procurava ajudá-lo, mas Ur-Namsê estava tão imbuído de sua tarefa que qualquer ordem contrária, qualquer intromissão, por menor que fosse, era muito mal recebida. Finalmente, Nimrod teve que intervir e com muito tato conseguiu conciliar a situação. Para que a obra corresse a contento, Nimrod estabeleceu que a equipe fosse dividida em 3 grupos. O primeiro construiria o templo, o segundo, a muralha, e o terceiro providenciaria a logística, ou seja, tijolos cozidos, alimentação, betume, transporte e madeiras. Cada um teria um chefe, que dividiria o trabalho com encarregados e estes, somente estes, dariam as ordens aos trabalhadores. Nimrod teve o cuidado de escolher pessoalmente os encarregados e chefes, que se reportariam a Ur-Namsê. Este continuaria como grande chefe das construções, mas só daria ordens aos seus 3 supervisores de construção. A muralha fora planejada para não só abranger a cidade e o templo, como também para deixar um enorme espaço vazio, onde se poderiam construir casas no futuro, pois Nimrod previa que haveria uma expansão natural. Assim que se estabeleceram em Ereche, foram construídas várias casas para abrigar os recém-chegados. Nimrod tomou uma casa ampla e confortável, onde se alojou com suas 2 esposas, escolhidas a dedo da grande massa de mulheres que seguiam a tropa. Mais tarde, iria ampliar seu plantel de mulheres com prisioneiras de guerra, presentes de chefes de aldeias e eventuais conquistas amorosas. Mesanipada também tinha sua casa e morava com uma mulher que tinha sido sua namorada desde a infância, sendo-lhe fidelíssimo, o que era raro entre os novos conquistadores. Nimrod fez uma reunião com sua equipe principal, que incluía Mesanipada, Urgar, Antazurra, Akurgal, Ur-Namsê, e Anatun, Aga e mais 4 pessoas que ele escutava muito. E Anatun ganhara a admiração de todos por ter desenvolvido a carroça, Aga, por ser um grande forjador e ter desenvolvido o arado, e os demais 4, pelos seus pendores pela arte. Eram, respectivamente, pintor, escultor, astrônomo e matemático. Esses 4 apareceram da enorme massa de pessoas requisitadas nas aldeias por Urgar, e logo se destacaram pela sua inteligência, inventividade e tino político.
Esses novos elementos da equipe trabalhavam com Urnanse. O astrônomo, por falta de palavra melhor para definir sua atividade, desde cedo na infância, sentia fascinação pelo céu e, com seu olhar agudo, marcar as principais estrelas e sua posição no decorrer do ano. Os sumérios, naquele tempo, tinham uma vaga noção da passagem do ano e dividiam o mesmo, grosseiramente, em duas grandes estações, a das cheias, que ia de junho a outubro, e a das plantações e colheitas, que ocupava o resto do ano. Se as cheias atrasassem ou não viessem, eles ficavam profundamente confusos e não sabiam quando deviam plantar. Nimrod fora informado de que existia um homem que havia desenvolvido um método de estipular as datas certas do plantio e ficara curioso em conhecê-lo. Depois de conversar longamente com o jovem, notou que o seu conhecimento era importante. Nimrod tinha sido agricultor, não muito bom, mas o suficiente para saber que, se perdesse a data do plantio, não teria boa safra. O que esse homem propunha era lógico. Olhando a posição dos astros, era possível determinar que eles estariam na mesma posição de tanto em tanto tempo. Sua principal base de observação tinha sido a Lua e dividir o ano em 12 períodos lunares. Cada mês tinha 28 dias. Mais tarde, séculos depois, veriam que em cada 19 anos, era preciso colocar um ano com 13 meses lunares para que as observações estelares coincidissem. Mas, a curto prazo, 12 meses de 28 dias já era um avanço para quem não tinha calendário nenhum. Nimrod começou sua reunião externando a preocupação com a alimentação. As aldeias vizinhas não estavam dando conta de alimentarem tantas bocas. Começava a faltar comida. Precisamos de muito mais alimento. Não só para alimentar os trabalhadores, como também para o exército. Temos também outras necessidades. Precisamos comprar cobre e arsênico para fazermos bronze. Também faltam-nos muitas outras coisas que precisamos adquirir, como madeira, tanto para construção como para móveis, arados e carroças. Para comprarmos tais materiais, precisamos de mais grãos. Continuou sua exposição. Para aumentarmos a produção no campo, é preciso melhorarmos as técnicas agrícolas. Há séculos que nós plantamos mal e colhemos pouco. Precisamos introduzir novos instrumentos. Em primeiro lugar, o arado de Aga e a carroça de Anatum. Para fabricá-los precisamos de madeira e cobre. Quantos arados existem? Aga respondeu: 1. Cocou a barba, pensou um pouco e indagou: Aga, quantos arados você pode fazer por dia? O jovem olhou para o teto, procurando fazer algumas contas mentais e respondeu lentamente: se nós tivermos uma forja alimentada continuamente, tendo material para a fabricação, e com 5 ajudantes, podemos fazer de 8 a 10 arados por dia. Você tem cobre e arsênico para fazer bronze? Muito pouco. Para quantos arados? No máximo uns 30. Mas, se eu fizer arados, não farei espadas. Atualmente, estamos fazendo espadas em um ritmo de 30 por dia. Urgar encomendou-me 600, e já fizemos mais da metade. Na realidade, falta material até para fazer as restantes. Estamos esperando uma caravana do Elon que deverá trazer estanho. Aga descobrira, há alguns meses, que o estanho dava resultados melhores do que o arsênico. E o arsênico? Perguntou Nimrod. Prefiro o estanho. Dá um bronze muito melhor. O arsênico libera odores que nos fazem vomitar. Além do que, o arsênico tem vindo do norte e as caravanas rarearam recentemente. Por quê? Eles têm sido atacados pelos gutos, respondeu Urgar. Onde podemos obter estanho? Perguntou Mesanipada. As caravanas que trazem estanho têm vindo do Elon, mas andam também rareando porque os elamitas têm cobrado um tributo muito alto para deixar as caravanas passarem. O estanho tem chegado a preços altíssimos. Além disso, as caravanas que vêm do Elon são muito irregulares. Algumas trazem estanho, e outras, não.
Não se pode contar com elas, respondeu Aga. Nilu olhou para todos e concluiu: nossa situação é difícil e muito precária. Precisamos aumentar a produção agrícola para poder alimentar a todos os operários. Precisamos introduzir o arado e a carroça o mais rápido possível. Além disso, existem terras ao leste e ao nordeste que não estão sendo trabalhadas porque são secas demais. Precisamos levar água até aquelas bandas. Temos que abrir um grande canal, construindo 2 ou mais açudes na região, deslocando trabalhadores para lá. Parou de falar, enquanto reunia seus pensamentos. Fez uma pequena pausa e continuou. Para fazermos isso, precisaremos de mais trabalhadores, mais enxadas, mais instrumentos, mais cobre, mais estanho e muito mais comida. Só vejo uma solução a curto prazo. Todos ficaram olhando para ele à espera da solução. Ele perquiriu, ao invés de responder: Urgar, de quantos homens dispomos devidamente treinados e armados? O chefe das armas respondeu imediatamente: temos 840 arqueiros, 2.580 lanceiros e 320 homens com espadas. Podemos marchar com 3.740 homens. Ademais, temos 85 carroças para transportar víveres e armas, puxadas por 2 jumentos cada. Quando você acha que podemos atacar o Elon? Os olhos de Urgar brilharam de satisfação. Hoje, respondeu exultante. Nilu ficou pensando um pouco e disse: temos que pensar nesse assunto um pouco mais. Vejam o que pode acontecer. Iremos ao Elon e tomaremos o estanho de que precisamos. Ainda assim faltará cobre. O estanho que tomarmos irá acabar em breve, e teremos que voltar para atacar o Elon novamente. Só que, dessa vez, os elamitas estarão preparados para o nosso ataque e, cada vez, tornar-se-á mais difícil. Nilu fez uma pequena pausa, e arrematou com uma voz decidida. Do que precisamos é de uma excursão de conquista e posse. Temos que construir uma cidade ou tomar uma cidade já existente no Elon e mantê-la. Assim poderemos fazer com que o fluxo do estanho seja permanente e certo. Urgar interrompeu o raciocínio e lhe perguntou: mas, dessa forma, precisaremos de muito mais gente. De onde retiraremos essas pessoas? Nilde já havia pensado nisso e respondeu com determinação: eis o problema, Urgar. O que vejo é a necessidade de uma operação mais vasta. De nada adianta ir até o Elon e destruirmos, matarmos e tomarmos o que queremos. Em breve, teremos que fazer tudo de novo. Devemos recrutar nossa gente com a promessa de uma vida melhor, mais terras e melhores condições de vida. Mesanipada interrompeu e apresentou uma sugestão ao plenário. Nilude, acho que existe uma opção. Podemos tirar 50 homens de cada aldeia e levar para o Elon. Eles ficariam lá com 1000 soldados. Nós voltaríamos com prisioneiros e substituiríamos os que enviamos por prisioneiros de guerra que passariam a trabalhar para as casas dos homens que levamos. A sua ideia é boa, mas será que os homens de nossas aldeias viriam de bom grado? Perguntou Nilude. Urgar respondeu com sua voz seca e taciturna: eles não terão muita escolha. Nilu riu, mas no fundo estava preocupado. A maioria dos seus soldados provinha das aldeias. Não era boa política atacar as suas terras. Haveria mortes entre parentes e amigos e eles poderiam ficar ressentidos. Não era hora para demonstrar força. O momento era de persuasão. Não devemos usar a força contra os nossos homens, se temos outros instrumentos de pressão, interrompeu Antazurra. Vocês esquecem que os deuses falam por nós e o que o grande deus Anu deseja deve ser satisfeito. Nilu tinha se esquecido dos deuses. É claro, usar os deuses era uma excelente opção. Mesanipada teve outra ideia. Usar os deuses é uma boa saída. Mas poderíamos usar também a ganância do povo a nosso favor. O que mais faz falta ao povo do que trabalhadores? Resolveremos esse problema. Cada casa que ceder um filho, receberá 3 prisioneiros de guerra como escravo. Se não ceder voluntariamente,
A ambição o fará vender até a sua mulher e filhos. Também poderemos oferecer terras novas para serem cultivadas. Quem ceder um varão em condições de lutar, receberá uma gleba de terra no Nordeste, perto do rio Tigre. Que acham? O grupo estava radiante. As ideias surgiam em catadupas e a forma de operar estava ficando cada vez mais clara. Urgar iria com Antazurra, que faria pregação, falando das ordens dos deuses e oferecendo as vantagens. Quem fosse até o Elon, ganharia 3 prisioneiros para trabalhar as novas terras a serem cultivadas ao nordeste de Ereche. Os próximos dias foram de grande agitação. As aldeias foram visitadas e Antazurra em sua roupa de cerimonial fazia sua renga. Algumas aldeias tinham muitos jovens de 14 anos ou mais que se predispuseram imediatamente a ir para o Elon. Nas aldeias menos povoadas, os homens não se mostraram muito dispostos a largar tudo e partir. De qualquer modo, Nirud não queria mais do que 1.500 homens. Mais do que isso faria falta aos campos já depauperados de trabalhadores, exigindo um deslocamento maior do que estavam preparados para fazer. 2 meses depois da reunião que decidira a invasão do Elon, a tropa partia com 3.000 soldados, deixando Ereche protegida por 700 homens sob o comando de Mesanipada. Iam também 1.300 civis para se implantarem nas montanhas Zagros, terra dos Elamitas. Durante 10 dias, a tropa se deslocou, atravessando o rio Tigre e vários outros menores. A travessa era sempre um grande problema, sendo solucionada de forma complexa e perigosa. Alguns homens atravessavam a nado para o outro lado, com cordas amarradas na cintura. Em futuro próximo, passariam a usar bexigas cheias de ar para flutuarem. Não era incomum alguns morrerem nessa tentativa e os que conseguiam passar para um outro lado esticavam as cordas que haviam amarrado na cintura por sobre o rio. Procuravam amarrar a corda em árvores e pedras, e a tropa passava agarrada nas mesmas. Mesmo assim, alguns homens morriam. Quando conseguiam passar um número razoável de soldados, eles amarravam grossas cordas e puxavam pequenas balsas que levavam não só o grosso do exército como também os jumentos, os bois e as carroças. Era uma operação demorada e arriscada que nem sempre terminava bem. A região era desconhecida dos sumérios e Nirud estava sendo guiada por um homem que a conhecia, já que trabalhara em algumas caravanas elamitas. Depois de alguns dias de marcha, chegaram aos pés da serra e iniciaram a lenta subida aos altos morros. Nirud destacara 5 patrulhas de 10 homens para fazerem um reconhecimento adiantado. Não queria ser surpreendido em terras estranhas. No terceiro dia, após subirem várias escarpas e passarem por entre montanhas, avistaram uma pequena aldeia elamita de, no máximo, 500 pessoas. Os elamitas eram um povo nômade, branco, indo-ariano, parecido com os sumérios, que vivia de forma nômade pelas montanhas Zagros e o planalto iraniano. Esses morros não eram próprios para a agricultura, mas ofereciam razoável quantidade de comida que podia ser recolhida das árvores, e eram cheios de estanho, cavado de forma rudimentar. Alguns rios da região tinham estanho que era lavrado como se fosse ouro. Nirud preparou sua tropa para um rápido e fulminante ataque que, bem concatenado, pegou o acampamento de surpresa. Houve poucos combates e os sumérios tiveram 2 baixas e o inimigo perdeu 10 homens. Em alguns minutos, a aldeia estava sob o domínio dos sumérios. Terminada a batalha, Nirud reuniu todos os elamitas e os passou em revista, analisando-os um por um. Aqueles em que ele notou uma centelha de orgulho, de eventual rebelião ou excessiva subserviência, separou dos demais. Contou dezenas de homens perigosos, na sua concepção, de várias idades, retirou-os do agrupamento e mandou executá-los friamente. Suas cabeças foram cortadas à vista dos outros e, usando o guia, que também era intérprete, disse aos demais cativos: os que se sujeitarem ao nosso domínio, serão poupados. Serão levados de volta a Sumer, onde servirão ao grande deus Anu,
ou ficarão aqui para lavrar o estanho de seus rios e de suas minas. Os que se revoltarem ou não trabalharem a contento, serão mortos como foram esses homens. As mulheres e as crianças nos acompanharão e nada lhes acontecerá se obedecerem. Caso contrário, serão mortas, pois, na minha concepção, as mulheres e crianças não são diferentes dos homens. O terror estava estampado nas faces dos elamitas. Não havia como resistir. Mais de 400 prisioneiros foram tomados naquele dia. A campanha no Elam continuou por mais um mês lunar. 8 vilarejos foram destruídos e mais de 5.000 prisioneiros tomados. Em cada aldeia, repetia-se o ritual macabro de selecionar os perigosos e matá-los publicamente. Numa das aldeias, Nilu aproveitou para matar também 3 mulheres e 2 crianças, sendo que uma apresentava uma legião de nascença e outra, no início da adolescência, tivera a ousadia de encará-lo cheia de petulância. Descobriram uma pequena mina de estanho que era trabalhada por uma das aldeias. A produção era pequena, mas o veio oferecia boas possibilidades. Mais uma vez a engenhosidade de Niud se fez presente. Destacando um chefe de falange que era mais habilidoso, ele se instruiu sobre como se minerava aí, junto com o seu grupo, instituiu aprimoramentos no sentido de aumentar a produtividade da mina. Perto do local da mina, foi montado um acampamento. Dos 5.000 prisioneiros, cerca de 1.000 foram postos a trabalhar para construir um vilarejo que foi cercado de altas paliçadas de madeira, que era farta na região. A cidade foi chamada de Sus em homenagem à suméria conquista do Elon. Sus a tornar-se uma grande cidade, futuramente a capital do Elon, importante fornecedora de estanho e madeira. Retornaram a Erech após 3 meses de viagens e conquistas, com as carroças cheias de estanho, árvores, alimentos exóticos, armas de bronze e outras riquezas do Elon. Entretanto, uma surpresa desagradável esperava por Niud no seu retorno. Erech havia se revoltado em sua ausência. Mesanipada, a muito custo, conseguira debelar com seus 700 soldados um início de rebelião comandada pelos anciãos de Erech, que nunca aceitaram a dominação dos recém-chegados. Durante 2 semanas, o grupo de Mesanipada refugiou-se no templo ainda em construção e resistiu bravamente aos ataques ferozes, mas sem concatenação, dos revoltosos. Niud atacou com sua tropa e cercou os revoltosos na grande praça que antecedia o templo. Os combates foram terríveis, já que os insurrectos lutavam por suas vidas. Rapidamente, Urgar e sua tropa de elite exterminaram os dissidentes em combates furiosos. Alguns homens imploraram por clemência, mas Urgar estava particularmente feroz naquele dia e preferiu que todos fossem mortos. Niud teve um acesso de fúria, ordenando a prisão dos anciãos, e mandou matá-los sem dó, nem piedade. 2.135 homens foram mortos e seus corpos dilacerados jogados às feras que magiavam os pântanos do Eufrates. Dominada a rebelião, Niud, irritado com o fato, resolveu mudar o nome da cidade. Não seria nunca mais conhecida como Erech e quem pronunciasse esse nome seria banido ou morto. Daquele dia em diante, seria chamada de Uruk. A Bíblia conhece como Arak. Com o sangue dos revoltosos, Erech deixou de existir, e a grande cidade de Uruk nascia. Uruk seria a primeira cidade-estado, onde leis, regras e uma administração burocrática e profissional seriam instauradas. Ainda naquele tempo, Uruk atingiria a população total de 30.000 habitantes. Após Uruk, o mundo não seria mais o mesmo. A civilização estava definitivamente implantada na Terra. Os homens de Niud estavam felizes e satisfeitos com o botim de conquista do Elon. Novas mulheres foram distribuídas entre os soldados, e as terras do leste e do nordeste foram doadas para os que melhor se desempenharam na conquista. A maioria das terras do vale, no entanto, ficou reservada para o deus Anu e seus seguidores. Para todos os efeitos,
Nilud era o supremo sacerdote do deus Anu, o Enlil, o rei sacerdote. Antezurra e os outros apenas cuidavam do dia a dia do deus. Uma grande estátua do deus Anu estava sendo feita com pedras trazidas do Elon. Tudo isso fora gerado por um fato estranho presenciado por Akurgal e Antezurra e acontecer alguns dias depois do retorno de Anu ao Elon. O templo não estava ainda pronto e Akurgal, premido por um sentimento possante, resolveu levar um carneiro para ser morto ao deus Anu. Subiu com o pequeno terneiro, branco como a neve, levando-o pelas incompletas escadarias até o topo, onde um altar tinha sido começado, mas não estava pronto. Havia sentido este desejo logo depois do jantar e, mesmo contrariando sua razão e os rogos de Antezurra, seu amante, ele selecionou Vitelo, levando-o para o topo do altar. Antezurra havia lhe dito que era um desperdício de tempo e esforço, mas Akurgal queria ir assim mesmo. Ele fez um muxoxo, alisou o rosto de Antezurra com a mão espaldada num gesto de carinho e o convidou para ir com ele. Antezurra acabou assentindo, contrariado e, afinal, o que não faria por Akurgal? A noite era clara, o silêncio reinava sob uma magnífica lua plena. Devia ser para mais de 10 horas da noite quando Akurgal chegou ao topo. Escorregara 2 vezes na escadaria, mas não caíra. O terneiro berrava baixinho de vez em quando e Akurgal falava com ele, mansamente, com sua voz feminil. Quando chegou ao topo do templo, com sua cobertura ainda por terminar, ele viu a pedra sacrificial colocada sobre a estrutura onde ele iria matar a oferenda. Antezurra era um descrente, mas Akurgal havia sido possuído várias vezes pelos deuses. Rolara no chão, babando e grunhindo quando pequeno, e todos diziam que era doença sagrada. No entanto, ele não perdia a consciência. Lembrava-se de tudo depois. Naquelas horas, ele vaticinava sobre a colheita, a gravidez das mulheres e a sorte dos homens nas caçadas. A aldeia de Adaba costumara se ouvi-lo, pois nunca errava. No topo, o terneiro se debateu e Akurgal pediu ajuda a Antezurra que, de má vontade, segurou o animal. Sem muitas palavras, já que ninguém estava vendo, Akurgal degolou o infeliz bicho que estrebuchou enquanto o sangue esguichava de sua jugular. Naquele momento, uma sombra medonha se interpôs entre a lua e os ofertantes. Antezurra olhou para cima, e, assustando-se, largou o terneiro e ficou atônito, olhando para a aparição. Akurgal levou mais tempo para ver do que se tratava, mas, após tomar consciência do que estava vendo, assustou-se terrivelmente, e prostrou-se de joelhos. Da jugular aberta do carneiro emanava um fluido branco, leitoso, que volava lentamente em direção a um espectro medonho. Os 2 sacerdotes de Anu viram, então, de forma cada vez mais nítida, um homem gigantesco, de 3 metros de altura, pele púrpura, 2 enormes asas negras que saíam do seu dorso. Sobre a sua cabeça, um grande capacete com plumas raras que encimava um rosto estranho de olhar feroz. Usava uma grande lança e uma espada na cintura, vestindo-se com uma curta túnica vermelho vivo que deixava à mostra as suas pernas brutalmente fortes e levemente arqueadas. Seu torso era recoberto por uma armadura de escamas argentinas que brilhavam, dando-lhe um aspecto horrendo. Antezurra deixou-se cair lentamente de joelhos e, levantando as 2 mãos juntas em direção à aparição, disse, com um fio de voz subjugada por um indizível pavor: ó, grande Deus Anu, receba esta oferenda dos seus humildes servos. A assombração riu-se de forma desbragada, jogando seu torso para trás e, numa voz límpida e clara, grave e cava, disse: sou Anis, seu Deus, seu guia e seu rei. Os 2 homens entenderam o que aquela visão dissera e ficaram ainda mais amedrontados. Eles entenderam que o Anis era Anu. Quem seria este Anis de aspecto tão medonho? O espírito respondeu-lhes, como se houvesse lido suas interrogações: sou o chefe de uma poderosa legião que domina esta terra.
Atravessei os mares que circundam o mundo em enormes barcas que nos trouxeram até estas plagas. Vim com meus soldados para tornar-me um deus, um guia de homens e um rei. E assim será. Aquilo tudo era extremamente misterioso para os dois assustados servidores do Deus dos céus. Ele falava como um homem e não como um deus. Será que ele não era o deus Anu? Onde estava então o temido Deus? Será que ele realmente existia ou era fantasia dos anciãos? Oanes respondeu-lhes com sua voz cava: chamem-me de Anu, se isto irá satisfazê-los. Meu nome verdadeiro não tem importância. Que isto fique entre nós. Digam que vocês falaram com Anu e que, através de vocês, eu darei minhas ordens. A Kurgal, completamente dominado pela visão, pensou que tudo aquilo representava, e o espírito, lendo suas perquisições mentais, respondeu-lhe: nós todos fomos trazidos para este lugar para nos tornarmos humanos. Todos não passamos de bestas feras e só através de muitas vidas nos transformaremos em homens. Eu estou aqui para guiá-los nesta difícil senda. Antazurra, que tudo via e escutava, tomou-se de coragem, e perguntou: o que deseja de nós, ó grande Oanes? O espírito, subitamente, mostrou-se com toda a sua legião de asseclas. Atrás dele apareceu uma dezena de espíritos muito semelhantes a ele e, mais atrás, cerca de uma centena de aparições fantasmagóricas. A voz tonitruante de Oanes explodiu no cérebro dos dois. Desejamos ser cultuados todos os dias. Queremos que nos ofereçam carneiros, bois, cabras e aves no altar do sacrifício. Façam uma estátua de Anu e glorifiquem o nome do Deus com oferendas diárias. Queremos o sangue dos nossos inimigos, dos homens que se opuserem à nossa dominação. Desejamos ver o sangue dos inimigos de Uruk escorrendo sobre o altar. Enquanto assim falava, sua fisionomia tornou-se ainda mais estranha e impressionante. A Kurgal desmaiou de susto e Antazurra meneou a cabeça, abobalhado e boquiaberto. Como um fantasma, a aparição desapareceu lentamente na noite clara. Os dois levaram alguns minutos para recuperarem o fôlego. Antazurra foi buscar água para Kurgal. Depois que ele voltou a si, conversaram sobre o que tinham ouvido e visto. Na verdade não tinham ideia do que se passara. Entenderam que Oanes era Anu. Quem sabe este era um outro nome para o deus. Como o fantasma dissera que havia atravessado o oceano em enormes barcas e viera com sua tropa, aqueles que apareceram por trás dele, logo imaginaram que eles haviam vindo fisicamente num barco. Mas de onde eles vieram? De que terra ignota? Correram e contaram com riqueza de detalhes para Nilde e Mizanipada, que conversavam após a refeição da noite, sobre o que havia acontecido. Eles disseram que Oanes era o chefe guerreiro que viera para aquela terra para dominar e tornar-se um rei. Que eles deviam sacrificar animais e homens para este terrível deus. Mizanipada entendeu que devia tratar-se do espírito de um falecido guerreiro que havia portado naquelas plagas vindo de distante terra, através do mar, e que devia estar vagando por entre as casas de Uruk. Ele achou por bem seguir o que aquele espírito pedira, já que devia estar com fome no outro mundo. Mizanipada, pragmático como sempre, achou que deviam não só oferecer tudo o que ele pedira, mas sempre lembrá-lo de que Nilde e seu grupo eram seus aliados. O Turtano de Nilde acreditava que seria bom ter aliados no mundo espiritual. Nilde, por sua vez, após meditar a sós por alguns minutos, achou a ideia toda fantasiosa, acreditando que devia ter saído da cabeça de Akurgal, que era dado a alucinações. Ele devia ter influenciado Antazurra com suas histórias de deuses, demônios e espíritos. Ele não acreditava em nada disso, mas sempre achava um modo de tirar proveito dos deuses e da crença da população. A partir deste ponto, ele começou a construir a ideia de uma dominação cada vez mais acirrada sobre o povo, impedindo de se revoltar contra seu poder, usando para tal medo aos deuses, os castigos pelas faltas cometidas e, especialmente, aos pecados inconscientes.
Com isso os sumérios tornaram-se um povo cheio de culpas, acreditando que todas as coisas ruins que lhes aconteciam eram frutos de seus pecados, mesmo quando a consciência não os acusasse de nada. Por outro lado, Mesanipada, sob o olhar condescendente de Niud,